Olá, continuando com o PET 2, nós temos um texto nas páginas 125 e 126 e que realmente precisa ser completamente relativizado. O texto me parece que deseja orientar no estudo sobre o pacto colonial. No entanto, começa com um anacronismo grave. Primeiro, que é anacronismo. Anacronismo é o contrário de sincronismo. Sincronismo no tempo correto, anacronismo em tempos diferentes. E o texto começa com fazendo uma analogia da relação suzerano-vassalo como exemplo do pacto colonial. Não houve feudalismo no Brasil e as semelhanças não são tão grandes assim. Há uma distribuição de terras? Sim, as capitanias hereditárias, mas que não são feudos. Os capitães donatários têm obrigações, têm que colonizar a terra, podem distribuir sesmarias, mas não receberam títulos de nobreza nem nada disso. E não exploram a terra de maneira autônoma. Né? Existe toda uma legislação. O poder em Portugal já é centralizado. O Estado Nacional, né, burguês, mercantilista, né, já é uma realidade em Portugal. Absolutista também. Né? Olha só, e isso é o principal, né? Por ser absolutista, significa que não tem a fragmentação da Idade Média, daquela relação suzerano-vassalo. Então aqui é um anacronismo no exemplo. Bom, a outra coisa que nós temos no texto é sobre as relações entre colônia e metrópole. Isso é o pacto colonial. O pacto colonial é o seguinte: a colônia ela presta serviços, mas ela não pode concorrer com a metrópole. A metrópole, por sua vez, protege a colônia. Ou seja, há um controle administrativo da metrópole sobre a colônia e a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Só que, evidentemente, esses senhores que vieram para cá, que se tornaram capitães donatários e se tornaram senhores de engenho, lógico que eles vão ter o seu poder e vão enriquecer e começam a ter as suas necessidades. Uma delas é uma política, no caso já que a mão de obra é escrava, para trazer escravos para cá, né? Então há necessidades e há um retorno econômico, é uma atividade econômica, né? Tem que ter um retorno. Mas o comércio é somente com a metrópole. E aí o texto fala em revoltas nativistas. Bom, uma revolta nativista que nós podemos citar e que eu acho que engloba boa parte do que deseja comentar o autor do texto é a revolta de Beckman. Por quê? Porque durante um período entre o período da União Ibérica, quando Portugal esteve sob domínio da Espanha, houve uma crise logo depois, uma crise do açúcar, e eles precisavam de mão de obra, só que não tinham dinheiro para comprar escravos. O que eles fizeram foi tentar escravizar os índios. Só que ao invés de capturar os índios, eles tentavam pegar os índios já aldeados, ou seja, aqueles índios que já estavam sob aculturados ali, já estavam sob a tutela da igreja. Os jesuítas não aprovaram isso.
e acabaram conseguindo do governo português a proibição da escravização desses índios aldeados. O governo português, em contrapartida, prometeu introduzir 500 escravos na região durante 20 anos, para poder ter uma mão de obra ali. Só que isso não aconteceu, o que gerou um descontentamento. Bom, os senhores de engenho, liderados por Manuel Beckman, resolveu acabar com essa companhia do comércio, que traria esses escravos, e acabar com a influência dos jesuítas. Houve uma rebelião em fevereiro de 1684 e os jesuítas foram invadidos, a companhia, os armazéns da tal companhia de comércio que iria trazer esses escravos foram destruídos, mas não havia um projeto de separação da colônia em relação à metrópole. Por isso ele seria apenas nativista, ele não seria separatista, não havia um projeto de construção de uma nova nação. Ou seja, era só uma questão interna, administrativa interna, uma mudança nessa administração, e não uma construção de uma nova nação. Bom, a revolta de Beckman acaba que os irmãos Beckman, Manuel e Tomás, constituíram um novo governo, e o Tomás foi encarregado de ir a Portugal expor ao rei o que havia acontecido. O rei não aceitou os argumentos e acabou por decretar a prisão de Tomás Beckman e depois enviou um novo governador que, chegando no Maranhão, acabou por mandar enforcar Manuel Beckman e outros líderes do movimento. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, do que há também um anacronismo terrível e pede para relativizar a questão da historiografia marxista em relação a considerar os escravos vítimas. Olha, sendo que os escravos teriam direitos. Bom, aqui há uma série de coisas aqui para ser colocadas. E vamos começar com o anacronismo. Primeiro, direitos dos escravos, a princípio, limitava a número de chibatadas, não podia passar de um limite. Então, colocar um limite no castigo como direito é algo que muito complicado. Segundo, as leis, por exemplo, do ventre livre, do sexagenário, foi durante muito tempo para se conseguir essas leis que limitavam a escravidão. Vale lembrar, por exemplo, que a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, impôs a Dom Pedro I a abolição da escravidão. E ele se comprometeu a fazer isso de maneira gradual. E isso não aconteceu. Ora, nós estamos falando no século XVII, século XVI, XVII, e a independência do Brasil foi no século XIX. Então, ora, muito se passou, muito aconteceu. Então, esses direitos dos escravos aqui têm que ser muito relativizados, mas muito mesmo. Até mesmo o movimento abolicionista, ele ocorre com políticos, juízes defendendo a ideia abolicionista a partir da resistência dos escravos. Tá? Quando se fala da vitimização por determinada escola filosófica e de historiadores, também comete o erro de generalizar. Ora,
muitos historiadores dessa linha, da qual eu não pertenço. Minha linha de pesquisa sempre foi a nova história francesa, mas eles trabalham com resistência e não com vitimização. Então, ao contrário, eu acho que o próprio texto do Pet tem que ser muito relativizado. Então, nós temos já um videozinho sobre escravidão, sobre resistência, e que eu vou postar novamente para o pessoal do primeiro ano. Bom, por hoje é só.